Já imaginou o que realmente acontece por trás daquele frango frito crocante do KFC que você vê na propaganda? Será que a receita secreta existe mesmo ou é só marketing? Quem garante que milhões de pedaços tenham o mesmo sabor em países totalmente diferentes? E por que uma marca criada por um homem falido virou um dos maiores fenômenos da história da comida rápida? A indústria realmente segue a mesma fórmula que o Coronel Sanders criou ou isso já ficou só no museu? E talvez a pergunta mais incômoda: o frango que chega no balde hoje ainda tem alguma coisa a ver com o frango original de 80 anos atrás? Essas perguntas parecem simples, mas escondem máquinas gigantes, sensores que não pisam na bola, tanques que marinam toneladas por hora, equipamentos que custam centenas de milhares de reais e funcionários treinados para garantir que tudo funcione no limite da precisão. É uma dança entre força bruta e ciência, entre tradição e tecnologia, e cada máquina ali dentro existe por um motivo: entregar exatamente o mesmo sabor que Sanders prometeu quando ainda cozinhava na beira da roda. Hoje você vai ver como essa tecnologia molda a matéria-prima até virar frango frito crocante e vai entender os efeitos invisíveis desse processo na sua saúde e no meio ambiente, com base em dados reais e instituições que estudam segurança alimentar no mundo inteiro. Eu sou Ivan Arouca e você está no Aqui Eu Te Mostro. A nossa equipe trabalha incansavelmente para revelar como tudo é feito de verdade, sem filtro e sem rodeio. Mas antes de entrar no barulho das máquinas, no óleo borbulhando e na tecnologia que segura essa produção global, existe uma história que você precisa ouvir. Porque entender como o KFC nasceu ajuda a explicar por que ele virou essa máquina mundial de vender frango. E essa história começa com um homem que já chegou ao fundo do poço mais vezes do que qualquer empreendedor aceitaria: Harland David Sanders. Nascido em 1800, criado na dureza, filho de uma família que perdeu o pai cedo demais. Aos 5 anos, ele já cozinhava para os irmãos. Na juventude, pulou de emprego em emprego: motorista de bonde, soldado, ferroviário, vendedor de seguros. Tentou ser advogado, perdeu a licença depois de brigar no tribunal. Montou uma empresa de balsas, quebrou. Criou uma empresa de lâmpadas, quebrou também. A vida inteira dele parecia uma sequência infinita de tentativas frustradas. Foi só nos anos 1930, no meio da Grande Depressão, que o destino empurrou o Sanders para a cozinha de novo. Ele assumiu um posto de gasolina em Kentucky e começou a servir comida para viajantes: frango frito, puré, pão, um verdadeiro almoço de estrada. O frango dele era tão diferente que em 1935 ele ganhou o título honorário de Coronel do Kentucky, um símbolo local que ele transformou na marca da vida dele. Mas a virada real veio em 1940, quando Sanders finalizou a tal receita secreta de 11 ervas e especiarias e descobriu um método novo: a fritura por pressão. Uma técnica que cozinha a carne por dentro e deixa a casca crocante sem queimar, algo que nenhuma frigideira comum conseguia fazer. Esse detalhe técnico, que hoje parece simples, é o que moldou a identidade da marca. Mas assim o sucesso não veio. Veio o desastre. Uma nova rodovia desviou o movimento do restaurante. Sanders fechou as portas. Tinha 62 anos, uma pensão social de $105 e um carro velho. Era o tipo de momento em que qualquer pessoa desistiria, mas não ele. Sanders colocou o frango, o tempero e a panela de pressão no porta-malas e saiu viajando pelos Estados Unidos. Entrava em lanchonetes, cozinhava na cozinha dos donos e oferecia um acordo simples: se gostarem do meu frango, vocês me pagam alguns centavos por cada balde vendido. Ele ouviu 1.009 rejeições antes de ouvir o primeiro sim. E esse sim virou a primeira franquia oficial do KFC em 1952. A partir dali, o negócio explodiu. De 10 lojas virou 100, de 100 virou mais de 600, e em 1964, já com 73 anos, Sanders vendeu a rede por $2 milhões. Hoje, só nos Estados Unidos, o KFC movimenta mais de $4,9 bilhões por ano, segundo relatórios de mercado que analisam o setor de fast food no país. Mas o mais curioso dessa trajetória é entender que a história do Coronel não é só a inspiração. Ela moldou o jeito que o KFC fabrica frango até hoje. Porque quando você cria um produto que depende de técnica, precisão e repetição perfeita, cada fábrica precisa seguir os mesmos padrões que Sanders desenvolveu lá atrás no posto de gasolina. E aí chegamos ao ponto que quase ninguém pensa.
Por trás de cada balde existe uma engenharia monstruosa. Sensores que não pisam na bola, tanques que marinam toneladas por hora, equipamentos que custam centenas de milhares de reais e funcionários treinados para garantir que tudo funcione no limite da precisão. É uma dança entre força bruta e ciência, entre tradição e tecnologia. E cada máquina ali dentro existe por um motivo: entregar exatamente o mesmo sabor que Sanders prometeu quando ainda cozinhava na beira da roda. Hoje você vai ver como essa tecnologia molda a matéria-prima até virar frango frito crocante e vai entender os efeitos invisíveis desse processo na sua saúde e no meio ambiente, com base em dados reais e em instituições que estudam segurança alimentar no mundo inteiro. Eu sou Ivan e você está no Aqui Eu Te Mostro. A nossa equipe trabalha incansavelmente para revelar como tudo é feito de verdade, sem filtro e sem rodeio. Mas antes de entrar no barulho das máquinas, no óleo borbulhando e na tecnologia que segura essa produção global, existe uma história que você precisa ouvir. Porque entender como o KFC nasceu ajuda a explicar por que ele virou essa máquina mundial de vender frango. E essa história começa com um homem que já chegou ao fundo do poço mais vezes do que qualquer empreendedor aceitaria. Não sai daí, porque o que vem agora vai te pegar de surpresa. Tem coisa impressionante para te mostrar, detalhes que quase ninguém comenta, mas que fazem toda a diferença quando você entende como tudo realmente funciona. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Isso turbina demais o nosso trabalho e nossa equipe rala incansavelmente para trazer conteúdo pesado, verdadeiro e sem maquiagem. Vem comigo, porque o que você vai ver agora é exatamente o que os outros escondem. E quando a gente volta a olhar para a trajetória do Coronel Sanders, começam a surgir curiosidades que explicam por que o KFC virou um fenômeno mundial. Tem gente que nem imagina, por exemplo, que a franquia só nasceu oficialmente em 1952. Esse dado aparece em plataformas de conhecimento popular como o Quiztopia, que costuma compilar informações sobre a história de grandes marcas de fast food. E faz sentido, o restaurante original que deu origem ao KFC não nasceu em um shopping, e sim num posto de gasolina em North Carbon, Kentucky. Um detalhe que aparece em sites dedicados à cultura pop e trivia, como o Fan Trivia, que reúne contribuições de historiadores amadores e pesquisadores culinários. E quando você pensa que o KFC sempre teve grandes slogans, lembra que o mais famoso deles é o It's Finger Licking Good. Esse slogan aparece em boa parte dos materiais históricos porque virou assinatura global e ainda hoje é listado em bases de conhecimento sobre cultura de marcas como o próprio Quiztopia. Mas a verdadeira identidade do KFC não veio da frase, veio do tempero. Foram 11 ingredientes secretos, um número que aparece repetidamente nos registros históricos compilados por fãs e pesquisadores em plataformas como Quiztopia e Fan Trivia. É engraçado pensar que um número tão simples virou lenda mundial. Outra peça curiosa dessa história é o nome do primeiro franqueado, Pete Harmon. Esse dado aparece em sites especializados em história de carreira e negócios como Work Near You, que costuma explicar como surgiram postos de trabalho ligados às grandes redes. Harmon não trouxe só dinheiro, ele trouxe ideias. Foi ele quem popularizou o conceito do balde como embalagem, algo tão icônico que parece que sempre existiu. E o mundo consumindo tudo isso. A estimativa é absurda. De acordo com levantamentos que aparecem em plataformas que analisam cultura de fast food, como o próprio Fan Trivia, os restaurantes KFC atendem mais de 8 milhões de clientes por dia. É tanta gente que daria para encher várias cidades grandes em algumas horas. E o mais impressionante, o maior mercado fora dos Estados Unidos não é nenhum país europeu, é a China, como relatam bancos de dados sobre franquias globais, como os que aparecem no Quiztopia e no Work Near You. Lá, o KFC tem milhares de unidades e virou parte do cotidiano urbano, quase como padaria no Brasil. E enquanto o público cresce, alguém controla essa máquina gigantesca. A marca pertence hoje a Yum! Brands, um conglomerado americano que também administra Pizza Hut e Taco Bell. Esse dado aparece tanto em sites do setor de carreira quanto em plataformas de trivia, porque a estrutura da holding explica como o KFC opera em escala planetária. E dentro dessa estrutura, existe um detalhe quase cinematográfico, onde a receita secreta fica guardada.
De acordo com relatos históricos citados em plataformas como FanTrivia, que costuma reunir curiosidades verificadas por moderadores, o manuscrito original ficaria num cofre de alta segurança na sede da empresa, com acesso extremamente limitado, uma mistura de ritual e marketing que mantém a aura mística ao redor da marca. E se você acha que a lenda acaba aí, tem mais um ponto crucial: a grande inovação do Coronel. Ele foi um dos primeiros a adaptar a fritura por pressão para cozinhar frango em escala comercial. Essa informação aparece em análises sobre a história da culinária industrial em sites de carreira como o Work Near You, porque essa técnica redefiniu o conceito de fast food quente e crocante. Agora, deixa eu te mostrar como isso funciona quando entra na escala industrial que movimenta bilhões de dólares por ano. O frango que chega para abastecer o KFC não passa por uma triagem manual. A indústria usa máquinas de inspeção como o Marel Sensor X, um sistema de raio-x criado para detectar ossos e imperfeições invisíveis no corte. Essa máquina custa entre 1,2 e 2 milhões de reais, dependendo da configuração, e ela consegue analisar quase 20 mil pedaços de frango por hora. Só para você ter uma noção, isso é mais frango do que muitos restaurantes vendem em um mês inteiro. E ela faz isso sem piscar. Depois da inspeção, vem a etapa da marinada. Os tamborões industriais, conhecidos como Tumbler Vacuum Mixers, trabalham girando o frango dentro de um ambiente sem ar. O vácuo faz o tempero entrar nas fibras da carne de forma muito mais eficiente. Esses tanques podem custar entre 300 e 600 mil reais, dependendo do tamanho, e são capazes de marinar até 2 toneladas de frango por hora. 2.000 quilos por hora. Se você pensar que o KFC vende mais de 1,5 bilhão de pedaços por ano, segundo estimativas de analistas do mercado global de fast food, começa a entender por que esse maquinário existe. Não é excesso, é necessidade. A etapa seguinte é o empanamento. E aqui tem tecnologia escondida por trás de algo que parece simples. O empanamento do KFC depende de máquinas que distribuem farinha com controle de umidade e vibração, garantindo que cada pedaço receba a quantidade certa de tempero. Essas máquinas variam de 80 a 200 mil reais, dependendo da velocidade e do tamanho. E conseguem empanar de 50 a 120 quilos de frango por minuto. Sim, por minuto. Só que a parte que mais chama a atenção do espectador leigo é a fritura. O KFC usa fritadeiras de pressão industriais, principalmente modelos da marca Henny Penny, uma fabricante americana que se especializou nesse tipo de equipamento e se tornou referência mundial. Cada fritadeira custa entre 90 e 160 mil reais, e uma única máquina pode fritar 24 peças em menos de 15 minutos. Multiplica isso pelo número de unidades ao redor do planeta e você começa a entender o que significa manter bilhões de pedaços de frango crocante todo o ano. E quando você observa essa estrutura inteira, criação, inspeção, marinada, empanamento, fritura e logística, percebe que a história do Coronel Sanders não ficou só no passado. Ela virou uma máquina global de repetição perfeita. E é essa combinação de técnica, tradição e engenharia alimentar que permite que um frango frito nascido num posto de gasolina em 1930 seja consumido hoje por milhões de pessoas todos os dias, em centenas de cidades, em dezenas de países, falando dezenas de idiomas diferentes, mas mordendo a mesma crocância. Quando você olha para um balde de frango crocante do KFC, é fácil pensar só no sabor. É aquela casquinha quebradiça, o tempero que ninguém copia direito e a suculência que vem do vapor preso na fritadeira de pressão. Esse impacto sensorial foi planejado em detalhes desde a época do Coronel Sanders. Mas enquanto a gente explora a engenharia por trás desse frango famoso, vale entender como o corpo reage quando esse tipo de alimento vira rotina. Não para demonizar o KFC, mas para enxergar o quadro completo. E para isso existe pesquisa séria. Uma publicação da Harvard Health Publishing, que é o braço educacional da Escola de Medicina de Harvard, uma das instituições médicas mais respeitadas do planeta, explica que alimentos ricos em gordura saturada e sal podem aumentar a inflamação do organismo e facilitar problemas nas artérias ao longo do tempo. Isso não significa que comer frango frito de vez em quando vai causar infarto. Significa apenas que, se virar hábito, o corpo começa a sentir. Algo parecido aparece em análises da VFC Foods,
uma empresa que trabalha com dados nutricionais e avalia o impacto de alimentos industrializados em dietas modernas. Eles explicam que a pele do frango e a fritura acumulam gordura saturada, o tipo que puxa o colesterol LDL para cima, aquele que, quando desregulado, endurece vasos sanguíneos. Mas, de novo, isso acontece quando a fritura vira rotina. O problema não está no balde ocasional, está no excesso. Plataformas de saúde como o Baidu Health, muito populares na Ásia, onde o KFC é gigantesco, também comentam sobre o efeito do sódio. Eles explicam que excesso de sódio causa retenção de líquidos, o que força o coração a trabalhar mais. E faz sentido. Alguns itens do cardápio, como sanduíches mais pesados, chegam perto de 3 gramas de sal. Não é exclusividade do KFC. Isso vale para quase todo o fast food do mundo. A Colon Cancer Foundation, uma organização americana dedicada ao estudo e prevenção do câncer coloretal, lembra que qualquer alimento frito em alta temperatura, seja frango, batata ou pastel, pode gerar compostos chamados aminas heterocíclicas. Esses compostos aparecem quando proteínas encontram calor extremo. Eles não transformam ninguém em doente do dia para a noite, mas entram no grupo de substâncias que, em longo prazo e consumo frequente, aumentam riscos. Agora, quando a gente fala de substâncias como os AGEs, produtos finais de glicação avançada, muita gente trava no nome. Mas é simples, são compostos criados quando gordura e açúcar encontram calor alto demais. Pesquisadores mencionados em artigos discutidos em redes profissionais como LinkedIn, onde cientistas compartilham estudos revisados, explicam que os AGEs inflamam o corpo e aceleram o desgaste celular. Mas isso não é culpa do KFC. Isso é da fritura em si. É física mais química. Algumas análises de nutrição voltam no mesmo ponto. Refeições ricas em óleo tendem a ser calóricas. A revista Boa Forma, da editora Abril, já publicou reportagens explicando que esses alimentos têm densidade calórica alta, que é quando poucas mordidas carregam energia demais. Por isso, podem favorecer ganho de peso quando viram rotina, mas ninguém engorda por causa de um balde de frango. É o conjunto da vida. E tem outra curiosidade sobre como o cérebro reage. Plataformas de saúde do Baidu Health, muito populares na Ásia, onde o KFC é gigantesco, explicam que a combinação de gordura, sal e crocância ativa o sistema de recompensa, o mecanismo que dá aquela sensação de quero mais. Isso é biologia, não vício químico. Por isso o frango crocante é tão viciante, porque ele conversa com a parte mais antiga do cérebro. Alguns pesquisadores também comentam sobre efeitos indiretos. A inflamação persistente, por exemplo, está associada ao envelhecimento acelerado e até a doenças cognitivas. Essa ideia aparece em discussões científicas citadas em artigos analisados por nutricionistas em redes profissionais. Já estudos de saúde pública da Baidu Health comentam que dietas ricas em fritura forçam rins e fígado quando isso vira rotina diária. De novo, rotina, não o balde do sábado à noite. Uma pesquisa citada pela VFC Foods também faz um alerta sobre mortalidade em dietas com fritura frequente. Eles comentam um estudo observacional, que é aquele tipo de estudo que analisa comportamento de grupos grandes ao longo do tempo, mostrando que mulheres que consumiam frango frito semanalmente tinham um risco geral de morte cerca de 13% maior. Mas o próprio estudo, quando lido com calma, deixa claro, isso não prova que o frango do KFC causa isso. Prova apenas que quem come fritura toda semana tende a ter um estilo de vida mais desequilibrado. E aí entra o detalhe mais importante da narrativa. O KFC não foi feito para ser vilão, ele foi feito para ser prazer. O problema é transformar prazer em rotina. Por isso, muita gente que gosta do KFC equilibra o resto do dia com refeições leves. E até instituições de pesquisa como a revista Heart, uma publicação médica das mais tradicionais, mostraram que o excesso de fritura aumenta risco cardíaco em 28%. É excesso, não exceção. Quando você junta todas essas informações, percebe que o frango do KFC não é o problema. A fritura é o problema, quando vira hábito. A comida continua deliciosa, e isso é impossível negar.
A engenharia continua impressionante e isso merece respeito. O que falta é consciência. A parte boa é que existem jeitos simples de reduzir impacto. Escolher porções menores, dividir o balde com alguém, equilibrar o resto do dia com fruta, verdura, grão integral. Coisas que qualquer nutricionista daria de dicas sem tirar o sorriso do rosto. O ponto aqui é só um. Frango frito é incrível, mas o seu corpo também merece cuidado. E quando você entende como a indústria funciona, dos tanques de pressão às máquinas de inspeção, fica mais fácil decidir quando o prazer cabe na sua rotina. Se curtiu esse vídeo, dá aquele like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Esse conteúdo foi produzido pela nossa equipe com muito cuidado, respeito e pesquisa para mostrar a verdade por trás de processos que quase ninguém vê. Deixa aí nos comentários de onde você assiste e o que você quer que eu investigue no próximo episódio. As melhores sugestões vão aparecer aqui no canal, no próprio vídeo, com o nome de quem pediu. Obrigado por ficar comigo até o fim. Que a sua casa tenha paz, luz e saúde. E até o próximo mergulho nos bastidores do mundo.